E te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no livro do apóstolo Paulo, ali a carta de Paulo a 1 Coríntios, no capítulo 11. Você que tem uma Bíblia ao seu lado, aproveite esse momento para fazer essa leitura junto comigo. Nós vamos trazer aqui uma meditação muito interessante aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração ao longo dessa semana, e que aqui eu peço a graça e a misericórdia de Deus para somente trazer a palavra dele, e que não tenha nada do homem, mas sim apenas de Deus. Amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, a palavra vai estar aparecendo aí no telão também, tá? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, nós vamos ler o texto até o versículo 34, ok? Nós iremos ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, te agradecemos por esse momento, meu Pai. Que o Senhor fale conosco em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando eu estava pensando e meditando acerca do que eu iria trazer aqui nessa manhã, um domingo de ceia, um tempo tão... Não sei se para vocês aqui a minha voz está um pouco esquisita, mas para mim aqui eu não estou ouvindo muito bem. O áudio está legal para vocês? Ok. Pensando e refletindo um pouco sobre o que eu queria trazer, né? E hoje é o dia da ceia do Senhor. Tradicionalmente, o primeiro domingo de cada mês, as igrejas cristãs, elas têm a tradição de celebrar a ceia do Senhor. E o que a gente poderia falar, né, nessa manhã, né, sabendo que esse sacramento, né, em especial, ele traz um importante significado, bem como também importantes lições para as nossas vidas. E talvez, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, né, vemos os elementos, o pão, o vinho, o que será que vem à nossa mente? Talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja a obra-prima, a pintura de Leonardo da Vinci. Essa pintura que é um dos bens culturais mais conhecidos e também superestimados no mundo, que também está ali, foi realizada ali uma encomenda para a igreja de Santa Maria, que fica em Milão, no final do século XV, a imagem da última ceia. Ou talvez venha à sua mente aquela performance enfadonha, um pouco esquisita, que tivemos aí
na última cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, né, fizeram uma performance semelhante ali à ceia do Senhor. Mas o fato, meus irmãos, é que ao longo desses 20 séculos da história da Igreja de Cristo, esse é um dos temas mais polêmicos, mais debatidos. E acreditem, trouxeram algumas dissensões, sim, ao longo do tempo, mas que foi capaz de apresentar 4 distintas visões que eu queria muito rapidamente passar aqui para os irmãos, para que a gente pudesse, a partir daí, refletir um pouco mais, trazendo contexto e falando um pouco mais sobre o próprio texto em si. Mas, basicamente, as 4 visões que foram instituídas ao longo desse sacramento, nós temos a visão da ceia do Senhor como sendo uma visão de transubstanciação, onde, através da crença romana, os elementos do pão e do vinho, eles automaticamente se transformam na carne, no corpo, em nervos, ligamentos de Jesus, né? E essa é uma das visões que existe sobre esse sacramento. Temos uma outra visão que é a consubstanciação, que é uma visão defendida por Lutero, e essa, diferentemente da transubstanciação, os elementos eles não se transubstanciam, mas Jesus fisicamente está presente nesses elementos. Temos uma terceira visão, que é a ceia do Senhor apenas como um memorial, como um ponto específico onde a gente celebra e se lembra apenas da cruz de Cristo. E nós temos uma quarta visão, que é a visão que se detém, que fala que a ceia do Senhor é um meio da graça, ele é um instrumento de edificação da igreja do Senhor. E esse sacramento, ele representa um elo de ligação entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Importante a gente trazer aqui, irmãos, o contexto. Talvez você tenha estranhado o início desse texto, porque a parte mais conhecida, ela vem ali a partir do versículo 23, né? Mas importante a gente falar apenas para a gente trazer esse contexto histórico, para a gente depois falar um pouquinho sobre a própria palavra. No momento em que Paulo fez essa carta, Paulo estava em Éfeso, era ali por volta do ano 54 a 55 depois de Cristo. A igreja de Corinto ela foi fundada por volta do ano 51, e depois de ser fundada, Paulo passou um período curto e depois voltou a Éfeso, né? E constantemente ele vinha recebendo relatórios da casa de Cloe, né? E o que acontece? Na época, a ceia do Senhor ela tinha um hábito na igreja de Corinto de ser celebrada de uma forma um pouco diferente. Era celebrada na festa do ágape, que é a festa do amor, né? Uma forma até um pouco semelhante daquilo que nós fazemos e vamos fazer hoje mais tarde, daqui a pouquinho, mas não da forma como nós iremos fazer. Mas, trazendo o contexto, os irmãos eles comiam juntos, né? A igreja como um todo, né? Os grupos, os irmãos, os vizinhos, eles partilhavam ali o pão, cada um trazia ali o seu prato de comida, né? A sua bebida também, e partia-se o pão, assim era feito, partia-se o pão. Depois disso, tinha todo o período de ceia, onde todos comiam, e depois disso, tomavam vinho e celebravam ali o final da ceia. Então, a ceia ela era não apenas um momento exclusivo, ela era parte de uma festa maior, que é a festa do ágape, né? A questão toda, irmãos, que é algo muito bom, porém, temos a parte humana. E, naquele contexto, os irmãos, eles se embriagavam, se brigavam entre si, né? Questões pessoais, tinha ali aquela torcida que falava, eu prefiro Paulo, prefiro Pedro pregando, eu prefiro Apolo, não, eu sou de Jesus. E nesse mesmo contexto, né, quando a gente lê ali a própria carta de Judas, não Iscariotes, mas Judas, o irmão de Tiago, ele traz ali que naquele momento, falsos mestres entravam, né, para plantar algumas doutrinas ali libertinas, que não é até o tema aqui da nossa mensagem, mas apenas para trazer um contexto sobre como que acontecia a ceia daquela determinada situação. Então, Paulo ele traz nesse primeiro momento, do 17 até o versículo 22, esse processo de exortação, né, para que então ele
para que ele pudesse trazer ali a memória do que de fato era a ceia do Senhor. E a gente, fazendo uma reflexão a partir do versículo 24, nós temos 5 convites muito interessantes e que a gente pode extrair, que pode ser uma lição muito interessante para a nossa vida. A partir do versículo 24, nós vamos ler assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O primeiro convite, irmãos, que Paulo escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo, é que a gente olhe para cima, porque Cristo, na noite que ele foi traído, ele deu graças. Ele não foi à cruz por medo, ele não foi à cruz porque Pedro negou, ele não foi à cruz porque Pilatos lavou as mãos, ou por qualquer outro motivo. Era da concordância dele e do Pai se entregar por nós. Era da vontade dele, quando Cristo fala, quando Paulo, lembrando, que Cristo falou, isto é o meu corpo, ou seja, Jesus falando que ele era o próprio sacrifício vivo, que é dado por vós como uma graça. Então Jesus deu graças pelo momento, pelo sacrifício, porém também apresentou e estendeu a sua graça, o Pai e o Filho juntos. Quando que isso foi feito? Essa é uma pergunta. Desde antes da fundação do mundo, quando a gente lê Apocalipse, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E para quê? Para a nossa salvação. É importante, irmãos, que a gente tenha sempre em nosso coração, independentemente do amor e da graça do Senhor, o texto de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque nos dias de hoje, a mensagem da cruz, por muitas vezes, ela é diminuída, ela é acachapada, por causa até do nosso dia a dia, as nossas rotinas, nossas festas. Somos levados todos os dias a pensar apenas pelo lado humano, se esquecendo do nosso lado espiritual. Muitas vezes somos envolvidos nos nossos afazeres e nos esquecemos desse momento de sacrifício. Então é importante, irmãos, que nos mantenhamos alertas e firmes, atentos a todo momento. Seguindo, a gente tem também uma reflexão que muitas vezes, ainda dentro desse sentido da mensagem da cruz, naturalmente somos levados a fazer um determinado questionamento. Como que um Deus de amor, Criador, não deixa de considerar essas pequenas falhas e trivialidades humanas? Porque ao mesmo tempo que o nosso Deus é um Deus de amor, e o amor dele, ele é revelado através do próprio Filho, porque o Filho ele veio para fazer o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da justiça de Deus. Jesus, o segundo Adão, aquele que foi 100% homem, 100% Deus, o Cordeiro perfeito, que era sem máculas, aquele que não pecou, ele se fez maldito por nós, aleluia. Deus é amor e Deus é justiça, e esses conceitos estão inseparavelmente ligados. Deus é justo, mas também é misericordioso, e glória a Deus por isso. Essa é a graça, e o primeiro conceito de que devemos olhar para cima e nos inspirar naquele que espontaneamente se sacrificou por nós. Um outro ponto muito interessante, ainda desse contexto de olharmos para cima, aqui no versículo 25, segue-se assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, e fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu queria aqui dar uma grifada em todas as vezes. Todas as vezes, irmãos, significa que a ceia do Senhor precisa ser um ato contínuo na nossa vida. Não devemos apenas ceiar para nos alimentarmos fisicamente uma vez por mês, apenas como um memorial.
Jesus, esse não foi o propósito de instituir a ceia. Porque o nosso Deus, Ele, através do seu Filho, Ele não pensa apenas naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Em João, capítulo 6, a partir do 48, existe um momento em que Jesus fala que Ele é o pão da vida. E é muito interessante, quando eu estava lendo esse trecho de ser o pão da vida, ele se apresenta no versículo 51, né? E no versículo 51 ele fala que quem comer do pão viverá eternamente. Então significa que esse pão que iria ser partido, ele deve ser o nosso alimento diário. É um ato contínuo. Irmãos, não é a informação do que Cristo fez por nós é que nos salva. Não é isso. A Bíblia nos fala também no livro de Tiago que crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, não adianta termos uma fé apenas intelectual ou uma fé emocional. É preciso e é necessário agir. Em outra ocasião, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu posso ser, irmãos, não sou, mas eu posso ser um engenheiro químico, posso ser um especialista em águas, um doutor em águas, mas ainda assim morrer de sede, deitado do lado de um ribeiro, se eu não beber água, se eu não agir todos os dias, nesse ato de olhar para cima, de refletir e lembrar do sacrifício do Senhor todos os dias, é necessário ter uma ação, é necessário que isso aconteça. Seguindo o nosso texto, vamos à parte do versículo 27. Aqui a gente tem um segundo, lembra que eu falei que são 5 convites, aqui nós temos o segundo e o terceiro convite. A ceia do Senhor, ela nos convida também a olhar para trás, e não apenas olhar para trás, olhar para frente. Ali a partir do versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Aqui Paulo estava falando sobre a primeira vinda, e até que ele venha, é o elo de conexão com a segunda vinda. Aleluia! O nosso Deus, ele vai vir. A Bíblia nos fala que ele virá em poder e em glória, para julgar todas as nações, e será visível, audível, repentina, inescapável e vitoriosa. Os sinais, irmãos, são cada vez mais claros. Cada vez que a gente abre o nosso celular, a gente vê qualquer mensagem na internet, a gente é bombardeado com uma nova guerra que explodiu, um novo rumor de guerra, nações contra nações, tribo contra tribo. Nós vemos cada vez mais crimes mais bárbaros acontecendo. O Senhor Jesus, ele falou que isso iria acontecer. O amor iria se esfriar. A apostasia, pessoas que abandonaram a sua fé, falsos ensinos. E o nosso Deus, Cristo, virá. Aleluia por isso. Quarto convite. O apóstolo Paulo nos convida também a olhar para dentro. A partir do versículo 27 até o 32, traz uma reflexão muito interessante. Porque a partir do 27, mesmo que a gente saiba, que a gente olhe para cima, que a gente consiga ver o sacrifício, e por causa disso queiramos fazer parte dessa ceia, é importante que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Porque, irmãos, somos homens e mulheres com os nossos erros, com os nossos acertos. Somos pessoas, logicamente, que queremos sempre o bem, desejamos o bem. Eu creio aqui haver em nosso meio pessoas que queiram o bem, mas independente, irmãos, é preciso que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, e aqui quando fala, eu acho engraçado essa palavra indignamente,
todas essas informações, né, quando eu estava meditando, tocaram bastante em mim, né? E eu estava pensando um pouco sobre essa palavra, indignamente. Eu pensei assim, como que a gente pode se tornar digno, né? Por que existiu essa palavra indignamente, já que todo mundo pecou? Como que a gente consegue se tornar digno? E eu gosto muito de uma reflexão, né, do reformador João Calvino, que ele fala que participar da ceia do Senhor dignamente é participar com a consciência da nossa indignidade, reconhecendo que somente por meio de Cristo nos tornamos dignos. Aleluia por isso. Aleluia. No versículo 28, caminhando um pouco mais, é necessário que a gente examine a nossa mente, o nosso coração. Como eu falei agora anteriormente, temos dentro do nosso coração coisas que muitas vezes não agradam ao Senhor. Talvez hoje você tenha entrado com algum ressentimento, alguma mágoa, ou algo que tire a sua paz, que te desconecte. E para isso é necessário que a gente faça esse processo de reflexão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis que a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, essa reflexão fala que esse ato é pessoal e intransferível. Somente você conhece você mesmo. Você e Deus, obviamente, claro. Mas não vai ser eu, não vai ser o pastor Davi, não vai ser o teu irmão, não vai ser teu marido, não vai ser a tua esposa, não vai ser teu pai. É você e Deus, examinando a si mesmo. Não para que, ao examinar, você saia correndo aqui. O objetivo não é esse. O objetivo é que o amor de Cristo nos constranja de tal forma a que isso gere dentro de nós uma metanoia, que é uma mudança de comportamento. Essa é a proposta. Não fuja. Fuja do mal, não fuja da ceia nem da igreja. E aí, irmãos, nós vamos caminhando aqui para o último convite, a partir do versículo 33. Então, recapitulando, nós devemos primeiro olhar para cima, olhar para frente, olhar para trás, olhar para dentro de nós, e aqui o convite é para que nós olhemos ao nosso redor, algo que essa comunidade faz muito bem. Sermos irmãos, amando-vos uns aos outros, na comunhão, no partir o pão. São lições fundamentais. Eu acho fantástico nós termos essa dinâmica do amor aqui, Davi. Notadamente, quando nós passamos em outras igrejas, outras comunidades, a gente tem visões um pouco diferentes, mas reconhecidamente aqui a gente consegue perceber o amor de Deus transbordando em nossas vidas. Isso é algo transformador, irmãos. Transformador. Nesse último sacramento, irmãos, eu acho que, aqui até trazendo uma conclusão, nesse último sacramento, o objetivo de Jesus não foi para que a gente apenas se lembrasse dos seus ensinamentos, dos seus milagres, das suas curas. Não apenas isso. Não apenas aquilo que é efêmero. Não apenas aquilo que é transitório. Jesus, ele não foi o alfaiate do efêmero, mas ele foi o escultor do eterno. Para que a gente, ao fazer e ao celebrar a ceia do Senhor, pensemos naquilo que é eterno, na salvação dada
por Cristo Jesus, pelo amor derramado na cruz do Calvário. E essa é uma manhã onde a gente, quando ceiamos, é importante que fechemos os nossos olhos. E antes de você receber os elementos, que você examine-se, para que possamos ser transformados verdadeiramente. A palavra do Senhor, ela não precisa ser contemporânea. A palavra do Senhor, ela não precisa ser algo que você queira ouvir, ou eu queira ouvir. A palavra é a mesma, que salva, cura, liberta. A mensagem da cruz. Algo tão simples, mas tão profundo. Vivemos num tempo em que ansiamos por modismos, naquilo que precisa ser rápido. Os vídeos que a gente vê na internet não podem passar de 15 segundos, porque vivemos uma vida acelerada, nos preocupando apenas com o agora, apenas com aquela dopamina instantânea, com aquele prazer, com aquilo que vem massagear o meu coração. Mas lembrando do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, a gente percebe o quão bom e quão amável foi o nosso Deus ao dar a vida do seu próprio Filho, para que lá na cruz do Calvário Ele pudesse levar sobre si todas as nossas dores, mas também os nossos pecados. Eu queria nessa manhã fazer um convite a você. Falamos aqui tanto sobre convites, nós vamos receber os elementos já já. Mas é importante que sempre quando há a mensagem da cruz, que essa mensagem ela não volte vazia dentro do teu coração. Se existe alguém aqui em nosso meio, talvez você que esteja nos ouvindo da sua casa, e que precise fazer um concerto com Deus, para que, diante de tudo isso que foi falado nessa manhã, você consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Se você ainda não confessou o Senhor com os seus lábios, nem com o seu coração, que Ele é o Senhor da sua vida, o momento é esse. Fecha os teus olhos. E eu queria continuar falando sobre esse convite. Não se preocupe com quem está à sua direita, não se preocupe com quem está à sua esquerda. O convite é para você que ouviu essa palavra nessa manhã. E se você quiser se reconciliar com esse Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quer aceitar esse Jesus e fazer dele o Senhor da sua vida, vem aqui à frente. Não se demore, não fique no seu lugar. Você que está na sua casa também, se você estiver sentindo isso no seu coração, se coloque diante do Senhor. Nós vamos orar. E eu quero fazer uma última chamada. Se ainda assim você não quiser vir à frente, levante sua mão. Se você sente que precisa se reconciliar com esse Deus, para que todo esse efeito da ceia do Senhor, não apenas como memorial, mas com uma certeza e uma promessa, como um elo de ligação de que Ele virá.
Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez tanto por nós. Celebrar a ceia do Senhor é um motivo de muita alegria em nosso coração, entendendo, Senhor, que nós devemos olhar para Ti, meu Deus, entendendo que através da Tua graça foi que podemos nos conciliar contigo, nos reconectar contigo, Senhor. Foi através do Teu sacrifício, olhando para trás, é que podemos hoje estarmos juntos aqui ceando, Senhor. É quando olhamos para frente com a certeza da promessa da vinda de Cristo. Quando olhamos para dentro, é que percebemos, ó Pai, o quanto necessitamos da Tua obra transformadora em nossos corações, e quão bom e quão misericordioso o Senhor tem sido com nós. Quando nós estamos com os nossos irmãos e olhamos ao redor, temos a oportunidade de pôr em prática uma fé, uma verdade bíblica viva, prática e eficaz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nessa manhã nos abençoe. Em nome de Jesus.